Bem, antes de mais nada, quero dizer que é uma grande alegria estar aqui. E não é força de expressão, é uma grande alegria mesmo poder estar aqui, apesar do frio, apesar da chuva quase torrencial, porque numa hora dessas a gente tem que lembrar que há muitas pessoas que gostariam de estar aqui conosco, muitas pessoas que gostariam de ter se deslocado das suas casas, das suas residências, e que não podem fazer, porque estão doentes, porque não podem caminhar, porque não podem ficar 1 hora e meia sentados. Então nós somos abençoados por, apesar de todos os nossos problemas, apesar das amarguras dessa vida, ainda temos a possibilidade de estar aqui hoje, ainda usufruindo da companhia uns dos outros. Então vamos fazer com que esse nosso esforço valha a pena. Vamos tentar fazer com que a chuva lá fora seja esquecida por alguns minutos. O nosso tema de estudo hoje é a mediunidade de cada um de nós. Você e eu, médicos. Você e eu, você e eu, você e eu. Mas que história é essa? Quem disse que eu sou médium? Eu não sou médium, não. Eu nunca soube que eu sou médium. Do que é essa tal de mediunidade tão falada, tão comentada e que provoca tanta polêmica, né? Bem, vamos começar então dando uma definição rápida sobre mediunidade. Mediunidade é a capacidade que cada um de nós possui de ser um medianeiro entre o mundo espiritual e o mundo terreno, entre o imaterial e o material, o físico. A capacidade de sermos influenciados por espíritos. E lembrando que influenciar é alterar o comportamento de alguém. Quando eu influencio alguém, eu estou de alguma forma interferindo nas suas ações, seja a ação do pensamento, a ação do sentimento ou a ação propriamente dita dos seus atos. Quando eu influencio, eu estou alterando o comportamento daquela pessoa para melhor ou para pior. Quando meu filho não estuda e não larga aquele celular, eu converso com ele e eu influencio a largar aquela maquininha e se dedicar um pouquinho aos livros. Então, influenciar é interferir e modificar a atitude do outro. Então, a mediunidade consiste em sermos influenciados por espíritos desencarnados, já que nós somos espíritos encarnados, somos almas. Então, os espíritos desencarnados adquirem a possibilidade de nos influenciar porque somos médiuns. Mas será que somos mesmo? Quem diz que eu sou médium? No livro dos médiuns, não sei se todos vocês conhecem o livro dos médiuns, que é um dos livros das obras que compõem as obras básicas do Espiritismo, escrito por Allan Kardec. O livro dos médiuns, no seu capítulo 9, os espíritos dizem: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium, num grau qualquer. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Raras são as pessoas que não possuem da mediunidade sequer rudimentos. Elas existem. Essas pessoas existem, mas são raras, muito raras. Pode-se, pois, dizer-se, então, que todos são mais ou menos médiuns. Como mais ou menos? De forma mais ostensiva ou de forma mais subjetiva, de forma mais sutil, todos podem ser considerados médiuns. Todos nós somos médiuns.
A mediunidade divide-se de forma grosseira em dois tipos, né? Os médiuns se dividem de forma grosseira em dois tipos: médiuns ostensivos e médiuns subjetivos, médiuns mais sutis. Quem são os médiuns ostensivos? São aquelas pessoas cuja mediunidade é inquestionável. E não há como não perceber-se que eles são médiuns. Não há como eles próprios não perceberem que são médiuns. Não há como os outros não perceberem que são médiuns. É uma mediunidade escancarada. São as pessoas que possuem a faculdade da vidência. Eles enxergam espíritos. O espírito não se materializou, mas eles conseguem enxergá-lo. São as pessoas que ouvem espíritos, e não é fruto da sua imaginação, eles não estão ficando doidos, eles ouvem mesmo. São as pessoas que produzem efeitos físicos, como abrir e fechar de uma porta, bater de uma janela, um sininho que toca, uma música, um perfume, e aqueles também que provocam curas. Que na realidade essas curas não são provocadas por eles, mas pelos espíritos que usam o ectoplasma que eles liberam. Ectoplasma é um termo que foi criado pelo médico francês Charles Richer e é um outro nome dado ao fluido vital ou fluido animal que todos nós possuímos. E nós liberamos constantemente esse fluido animal, fluido vital ou ectoplasma, através de todos os orifícios do nosso corpo. Todos nós fazemos isso constantemente. Mas os médiuns de efeitos físicos e os médiuns curadores liberam esse ectoplasma, essa energia, de forma muito mais acentuada. Eles liberam muito mais ectoplasma. E aí, os espíritos trabalhadores, né? Os espíritos usam este ectoplasma para realizar ou os efeitos físicos, que nesse caso podem ser, esse ectoplasma pode ser usado por espíritos brincalhões, zombeteiros, que gostam de assustar, né? E no caso dos médiuns curadores, essa energia, esse ectoplasma é usado para promover curas. Então, seriam os médiuns ostensivos, os videntes, os audientes, os médiuns de efeitos físicos, os médiuns curadores, os médiuns de psicofonia ou falantes, aqueles médiuns que transmitem a mensagem do espírito através da fala, e os médiuns escreventes ou psicógrafos, aqueles que transmitem a mensagem do espírito através da escrita. E o médium psicógrafo mais famoso, que é mais conhecido pelas pessoas, é Chico Xavier. Mas além desses médiuns ostensivos, olha, não dá para dizer que ele não é médium, e não há como ele próprio não perceber isso, porque é realmente uma faculdade muito característica e muito escancarada. Mas esses médiuns ostensivos formam, na verdade, uma minoria dentro da humanidade, porque a humanidade como um todo é formada por médiuns subjetivos, médiuns sutis, pessoas que passam milhões e bilhões até de... Vocês estão me ouvindo? Sim? Milhões e bilhões até de pessoas que passam pela vida, vivem toda uma existência terrena, sem terem se apercebido do fato de que eram médiuns, sem terem percebido que durante toda a sua vida foram influenciados por espíritos. Muitas das coisas que falaram porque foram influenciados por espíritos. Muitas das coisas que fizeram, que sentiram e que pensaram. Sentiram, falaram, pensaram, porque foram influenciados, foram induzidos por espíritos. E, infelizmente, a maioria de nós, a maioria quase que absoluta de nós, encaixa-se nessa categoria de médiuns. Médiuns que não sabem que são médiuns, que não percebem que são médiuns, que estão sendo usados por espíritos. E não percebem por quê? Primeiro porque não têm conhecimento disso.
Eu não posso me aperceber de um fato se eu não sei nada sobre ele, se eu não sei que ele existe. Então, por falta de estudo, por falta de conhecimento. E segundo, por falta de autoanálise, por falta do hábito de observar-se, observar suas ações e reações, observar o que pensa, o que sente, o que fala. Nós não temos o hábito de nos observarmos. Temos os olhos treinadíssimos em observar o outro, encontrar a chaga, a trave no olho, o grão de areia no olho do outro. Percebemos todos os equívocos de comportamento que o outro comete, mas somos muito desatentos em relação a nós mesmos. E então, é por esse motivo que com grande frequência nós vivemos toda uma vida, às vezes, sem perceber que somos médios. Bem, qual o objetivo dessa mediunidade? Por que nós somos médios? A quase que maioria absoluta dos médios encaixa-se na categoria de médios kármicos, possui a mediunidade kármica. O que é a mediunidade kármica? É aquela que existe porque esta pessoa, esta criatura, em outras existências, cometeu equívocos, prejudicou, fez sofrer, não agiu de forma caridosa. E esses equívocos cometidos, esses débitos que ele possui, fazem com que na existência atual ele tenha a necessidade de se redimir perante si mesmo, se redimir perante os seus irmãos em humanidade, se redimir perante as leis de amor que regem o universo, se redimir perante Deus. E a mediunidade é uma das formas que Deus nos oferta de nos redimirmos perante nós mesmos e perante os outros. É uma das formas que existem para que consigamos amenizar ou até quitar débitos do nosso passado. Então, é um instrumento de trabalho e deve ser um instrumento de evolução. É uma pena que muitas vezes não seja, como nós já vamos ver, mas ela deveria ser sempre um instrumento de evolução. Evolução pessoal, evolução das pessoas que me cercam, evolução do nosso planeta. Bem, e aí a outra categoria de médios, que aí formam uma minoria, são os médios missionários. São os médios que não têm mais a necessidade de quitar débitos através da sua mediunidade. E eles assumem essa característica como missão para auxiliar o seu semelhante, auxiliar outros seres humanos ou outros filhos de Deus, auxiliar no processo de evolução planetária. Mas esses médiuns missionários ainda são raros no nosso atual estágio evolutivo, no atual estágio evolutivo do nosso planeta Terra. Na sua grande maioria, os médiuns são mesmo médiuns kármicos. Pois é, mas como é que é essa história? Por que uma pessoa tem essa mediunidade ostensiva? Porque eu tenho uma outra mediunidade tão subjetiva, tão sutil que eu nem percebo. Como acontece isso? Por que essas diferenças entre as pessoas? Bem, vamos entender um pouquinho então de como e por que nós somos médiuns. Onde a nossa mediunidade é construída? A nossa mediunidade é construída lá no plano espiritual, ela é planejada, elaborada, lá no plano espiritual, antes de reencarnarmos. Ninguém se tornou médium aqui depois. Essa mediunidade que cada um possui já nasceu conosco. Quando nós reencarnamos, o nosso corpo físico, o nosso aparato biológico já veio preparado para exercer aquela mediunidade X ou Y. Isso já foi minuciosamente planejado lá no plano espiritual, antes da nossa reencarnação. Onde, então? No plano espiritual. Por quem? Quem fez esse planejamento? Esse planejamento é feito
por espíritos bem mais evoluídos do que nós, evoluídos tanto em nível moral como em nível técnico, e que tem a função de planejar o processo reencarnatório das pessoas. Eles são técnicos preparados para isso. Esse planejamento é feito também por espíritos amigos, espíritos que nos amam, que nos querem bem e que dentro da sua possibilidade evolutiva também participam desse processo. E esse processo pode ser feito também por nós mesmos. Dependendo do nosso nível evolutivo, nós já podemos participar do planejamento reencarnatório, do nosso planejamento reencarnatório, e podemos até pedir essa mediunidade. Por favor, eu pisei na bola, eu meti os pés pelas mãos, não estou conseguindo viver em paz, minha consciência está me atormentando, eu quero me livrar disso. Então, por favor, permitam-me que eu seja médium para, trabalhando e colocando essa mediunidade à disposição e em benefício do meu próximo, do meu semelhante, eu possa paulatinamente quitar a minha dívida e recuperar a paz que eu perdi. Nós podemos pedir isso. Ou se não pedimos, podemos simplesmente concordar, compreender que temos sim necessidade de reencarnar com esta tarefa e compreender que ela será de grande benefício para nós se a usarmos da forma correta, da forma respeitosa que ela merece ser. Então, e uns poucos, né, algumas pessoas infelizmente não têm condições de participar do seu planejamento reencarnatório, porque isso depende realmente do nível evolutivo, e recebem aquela mediunidade de forma compulsória. É como o pai e a mãe, que muitas vezes precisam fazer coisas para o bem do seu filho, mesmo que ele não queira. Eu não quero tomar banho. E a criança bate o pé e se joga no chão e faz birra porque não quer tomar banho. Meu filho, sinto muito, você vai tomar banho, você não tem a opção de não tomar banho, você está imundo. É algo mais ou menos assim. Então, às vezes, nós temos sim condição de participar desse planejamento reencarnatório e nós próprios participamos da formação da nossa mediunidade. O que é má mediunidade não é? Há muitos equívocos inerentes a este tema, muitas crendices. A mediunidade não é um castigo, uma punição. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi com alguma frequência médiuns ostensivos e que não gostam de ser médiuns, fogem disso e que dizem, que ser médium é um castigo. O que será que eu fiz de tão mal para merecer esse castigo? Mediunidade não é castigo, mediunidade é possibilidade, é oportunidade. Oportunidade de reabilitação, oportunidade de redenção. Oportunidade, não certeza. Porque o nosso livre-arbítrio, a nossa atenção, o nosso autoconhecimento, isso tudo faz com que a nossa mediunidade seja usada de uma forma ou de outra. A mediunidade não é responsável por nossos desequilíbrios, nossas doenças e nossos sofrimentos. Como eu ouvi isso antes de eu me tornar espírita, eu ouvia isso com grande frequência. Sabe, aquela pessoa lá, vive doente. Coitado, sabe por quê? Porque ele é médium. A mediunidade é tida por algumas pessoas como a responsável pelas doenças físicas mesmo, pelos sofrimentos, pelo azar, pelos negócios que não dão certo, pelas relações tumultuadas. Tudo isso acontece na minha vida porque eu sou médium. É a minha mediunidade que provoca esses horrores todos. A mediunidade em si, a faculdade em si, não provoca nada disso. Mas o uso inadequado dela pode provocar, sim. Por quê? Porque eu preciso tomar o cuidado de me sintonizar com bons espíritos. Se a minha mediunidade está ao léu, é um barco à deriva, rio abaixo,
não tomo a precaução, não tenho a atenção necessária para me sintonizar com bons espíritos, ora, quando o jardineiro abandona o seu jardim, quem toma conta? As ervas daninhas. Então, por conta da nossa inferioridade moral ainda, por conta dos nossos pensamentos equivocados, nossos sentimentos mesquinhos, por conta do nosso egoísmo, sempre achando que eu tenho mais direitos do que os outros, sempre fazendo aos outros o que eu não quero que façam para mim. Por conta disso, essa minha faculdade mediúnica acaba sim sendo usada por espíritos que pensam, sentem e agem da mesma forma. Espíritos com os quais eu me afinizo. E eles podem, sim, provocar doenças físicas. Claro que são desequilíbrios energéticos que têm o seu início lá no perispírito, mas desembocam no corpo físico. Esses espíritos podem, sim, provocar desavenças e conflitos no ambiente familiar, no ambiente social, profissional. Eles podem, sim, provocar uma derrocada profissional, problemas financeiros. Por quê? Porque eles são infelizes. E espíritos infelizes sentem-se ofendidos, agredidos com a felicidade alheia. Eles não querem que sejamos felizes. Então, se nós estamos abrindo as portas para eles, se estamos colocando a nossa mediunidade à disposição deles, eles vão aproveitar-se desta oportunidade para nos fazer infelizes. Então, pode acontecer isso, que o médium tenha problemas de saúde, de relacionamentos, que ele sofre, pode, mas a culpa não é do fenômeno mediúnico em si, mas da forma como ele conduz isso. A mediunidade não é atributo de pessoas especiais, melhores do que a maioria, nem a mediunidade subjetiva, sutil, nem a ostensiva. Isso está bem claro no Livro dos Médiuns, na sua questão 226, onde os espíritos explicam, onde Kardec pergunta: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? E os espíritos respondem: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, não depende da moral. A faculdade se radica no organismo físico, como nós já vamos ver, não depende da moral. O que depende o bom uso dessa faculdade é que depende da moral daquele espírito. É claro que um espírito de moral mais elevada dará um bom uso à sua mediunidade, mas a faculdade propriamente dita é uma característica física, biológica, neuropsíquica, como nós já vamos ver. Voltando. A mediunidade por si só transforma o indivíduo em uma pessoa melhor, promove sua evolução? A mediunidade por si só não. Mas o que eu fizer da minha mediunidade, sim. A forma como eu usá-la, sim. Porque se eu me esforço para estar sintonizada com os bons espíritos, se eu sou atenta, vigilante em relação ao meu mundo interior, em relação ao que eu realmente sou e não o que eu aparento ser, eu posso sim me sintonizar com bons espíritos e receber deles orientações, conselhos, ensinamentos valiosos que realmente vão impulsionar o meu processo evolutivo, tornando-me uma pessoa melhor. Então, pode ser que sim e pode ser que não. Mas se eu fizer o inverso, se os meus sentimentos e pensamentos e o meu jeito de ser mesquinho coloca-me em afinidade com os maus espíritos, com aqueles que ainda se comprazem com o mal, vai ocorrer o inverso. Eu vou contrair mais débitos, vou cometer mais equívocos e deixando a minha situação ainda mais complicada. Então a mediunidade em si é neutra. Ela torna-se positiva ou negativa, dependendo do que cada um faz com ela. Então, o que é a mediunidade? Resumindo,
E concluindo, ela é instrumento de trabalho e estudo. É inerente a todos os seres humanos, já que são muito, muito raros os que não possuem dela sequer rudimentos. Podemos dizer que ela é inerente a todos nós. Todos nós somos médios, alguns de forma mais ostensiva, outros de forma mais sutil. E até imperceptível. Imperceptível por conta da nossa falta de atenção. Porque na medida em que vamos desenvolvendo o hábito de prestar atenção em nós mesmos, nós passamos a perceber a nossa mediunidade. Isso aconteceu comigo, já deve ter acontecido com muitos de vocês que não têm mediunidade ostensiva. Como antes, comportamentos que eu achava serem meus, com o tempo eu fui percebendo que não eram meus. Pensamentos e sentimentos que eu sempre julguei serem meus. Com o tempo, eu sou espírita há mais de 20 anos, isso não acontece de um dia para o outro, mas aos pouquinhos a gente tem que trabalhar com isso, senão não vamos desenvolver esse poder de autoanálise nunca. Aos pouquinhos eu fui percebendo como ocorrem coisas no meu dia a dia que não são minhas. De repente, do nada, um pensamento que entra na minha mente feito uma flecha. Puxa vida, eu estava lá concentrado numa outra coisa, pensando em outras coisas, né? E de repente vem um pensamento louco do nada que entra na minha mente. Às vezes positivo, às vezes negativo, dependendo de com quem eu estou me afinizando naquele momento. Coisas que de repente eu faço. Então, com o tempo, é claro que creio eu que muita coisa passe desapercebida ainda, mas eu já consigo captar no decorrer do dia vários momentos nos quais eu estou sendo influenciada pelos espíritos. Fico muito feliz quando essa influência é positiva. Sempre agradeço por isso. E fico muito triste comigo mesma quando é uma influência negativa. A mediunidade, como já vimos, é uma forma de quitar débitos e outras vidas, né? No caso da mediunidade kármica e até da vida atual, né? Vamos lembrar que nós metemos os pés pelas mãos lá em existências passadas, mas infelizmente continuamos fazendo isso, né? Então, ter esta faculdade é uma possibilidade de amenizarmos os equívocos cometidos na existência atual também, né? Pois todo bem que fizermos com sinceridade de sentimentos, todo bem realizado com amor, é válido, é útil e ameniza ou até quita os nossos débitos. Não adianta fazer por fazer. Ah, eu vou lá visitar o asilo porque me ensinaram que fazer isso é bom para eu quitar os meus débitos. E lá a minha mediunidade de alguma forma vai ser usada, né, para conversar com os idosos e tal. Mas eu vou lá só para receber algo em troca. Eu já vou com essa finalidade. Aí eu chego lá, não paro de olhar o relógio porque eu estou louca para ir embora. Cada 5 minutos parece 1 hora. Essa pessoa está se doando realmente, se doando de coração? Está colocando ali todo o amor da sua alma? Não, ela está ali porque ela está querendo receber algo em troca. Não é assim que funciona. Como nos ensinou o apóstolo Paulo na sua magnífica carta aos Coríntios, eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, eu posso mover montanhas com minha fé. Se eu não tiver amor, o que quer que eu faça, se não for feito com amor, não serve para nada. Não adianta passar de bonzinho, de bonitinho, de bondoso aos olhos dos outros, ou até aos nossos olhos mesmos, porque às vezes a gente tenta se enganar, né? Não adianta nada se não for feito com amor, com sinceridade, de sentimentos, de boas intenções. Então, toda vez que colocamos a nossa mediunidade à disposição dos bons espíritos e a usamos com sinceridade de sentimentos para ajudar alguém, isso de alguma forma está amenizando ou até quitando débitos passados. Vamos voltar. Vamos voltar lá para as nossas questões. Então, onde ela é programada, planejada no plano espiritual. Por quem? Por espíritos superiores, tanto a nível moral como técnico, por amigos espirituais que já têm condições de lidar com isso e por nós mesmos.
Por quê? Porque na maioria dos casos, excetuando-se apenas os casos de mediunidade missionária, somos espíritos em débito e temos na mediunidade a possibilidade de amenizá-los, de amenizar esses débitos. E como? Como acontece isso? Como uma pessoa reencarna médium? Qual é a diferença entre um médium ostensivo e um médium sutil? Bom, lá no plano espiritual, antes de reencarnarmos, o nosso corpo físico é minuciosamente planejado também. Já vimos isso num outro estudo em relação aos genes. Os nossos genes são minuciosamente escolhidos para atender às características e necessidades de cada um de nós. E o mesmo ocorre em relação a um órgãozinho, a uma glândulazinha que nós possuímos aqui no meio do nosso cérebro, que mede cerca de 1 centímetro, mais ou menos do tamanho de um feijão, né? E que se chama pineal. Pineal ou epífise. Bem, a pineal de cada um de nós é minuciosamente planejada antes da reencarnação, antes da concepção, antes do nosso corpo físico começar a ser construído. A pineal de cada um de nós é minuciosamente planejada para atender a necessidade mediúnica de cada um. Para a nossa ciência, para a ciência terrena, a pineal ou epífise tem outras funções. Ela tem a função de produzir hormônios, ela promove o amadurecimento das glândulas sexuais, ela é reguladora das funções da tireoide, pâncreas e suprarrenais, ela é reguladora do sistema nervoso central e ela é reguladora do nosso relógio biológico. É ela que nos diz quando é hora de dormir e hora de levantar, ela regula o nosso sono. Para os povos antigos, muito antigos, eles já diziam que na pineal localiza-se o centro da vida. Olha que interessante, né? Eles não sabiam de nada disso que nós sabemos, mas eles já, com seus estudos, suas observações, suas pesquisas, eles já tinham percebido que na pineal localiza-se o centro da vida. Muito mais tarde, em 1677, René Descartes fez minuciosa descrição da glândula, atribuindo-lhe papel relevante ao afirmar: a alma é o misterioso hóspede da glândula pineal. No livro Missionários da Luz, o espírito André Luiz, no seu capítulo 2, o espírito André Luiz nos diz: no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a pineal desempenha o papel mais importante. Isso está escrito no livro Missionários da Luz, escrito pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, qualquer tipo, a pineal desempenha o papel mais importante. Na pineal reside o sentido novo dos homens, o sentido novo dos homens, aquele que ainda é tão desconhecido, que na verdade não é novo. Nós somos médiuns desde sempre. O que é novo o que é nova é a nossa consciência disso. Só agora nós estamos nos conscientizando disso. Na pineal reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria, a potência divina dorme embrionária. E no livro Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 9, também escrito pelo espírito André Luiz, também psicografado por Chico Xavier, o espírito André Luiz fala novamente sobre a importância e a função da pineal. Então eu deixo aqui o convite, a sugestão, para que vocês leiam e estudem esses dois livros, Evolução em Dois Mundos e Missionários da Luz. São duas joias. São livros escritos há bastante tempo, lá no início do século passado, e continuam atualíssimos. Bem, e agora, nos últimos anos, um médico psiquiatra chamado Sérgio Felipe de Oliveira. Você pode repetir o segundo livro?
Um é Missionários da Luz, e o segundo é Evolução em Dois Mundos. Ambos do espírito André Luiz, psicografados por Chico Xavier. Agora, mais recentemente, nos últimos anos, um médico, um psiquiatra espírita chamado Sérgio Felipe de Oliveira, ele tem uma biografia tão vasta que eu preciso ler aqui. Ele é mestre em ciências pela USP, destacado pesquisador na área de psicobiofísica, estudioso da pineal, presidente da MESP, Associação Médico Espírita de São Paulo. Ele, com os seus estudos de 12 anos, ele vem nos explicar que dentro da pineal existem cristais de apatita. Apatita é um mineral. E que esses cristais de apatita possuem a característica de captar o campo eletromagnético dos espíritos que nos cercam, que nós nem percebemos, né, que estão aqui ao nosso redor, mas eles estão. E não é um ou dois, não, são muitos. E os cristais de apatita que existem dentro da pineal de cada um de nós têm essa característica de captação do campo eletromagnético. Quanto mais cristais de apatita existirem dentro de uma pineal, maior será a capacidade de captação mediúnica, maior será a capacidade de captação desse campo eletromagnético dos espíritos. Consequentemente, mais ostensiva será a mediunidade daquela pessoa. Quanto mais sutil, quanto mais subjetiva aquela mediunidade, menos cristais de apatita existem dentro da pineal daquela pessoa. Mas por quê? Por que existe essa diferença? Algumas pineais com muito cristal de apatita, outras com pouco. Porque o nosso corpo é planejado atendendo minuciosamente as necessidades de cada um. Há pessoas que precisam desenvolver, precisam exercitar na sua passagem terrena uma mediunidade mais ostensiva. Tem grandes débitos, né? Assumiram compromissos e precisam dessa faculdade à flor da pele. Então, a pineal daquela pessoa recebe bastante cristal de apatita. Uma outra pessoa já tem outra história de vida, outras características, outras necessidades, e a mediunidade dela já pode ser um pouco mais sutil, ou bem mais sutil. Ela recebe dentro da sua pineal menos cristais de apatita. Então, não existem duas pineais exatamente iguais, assim como não existem duas impressões digitais exatamente iguais. A pineal é a impressão digital do espírito, da necessidade do espírito. Ela tem função neuropsíquica, e além dessa função mediúnica, ela tem também a função de telepatia. A telepatia, que não é uma atividade mediúnica. Telepatia é uma atividade anímica. Ela é inerente ao espírito encarnado, inerente a cada um de nós. Essa capacidade de captar o que o outro está pensando, porque estamos em sintonia vibratória, estamos vibrando numa mesma frequência. Então, essa capacidade tanto de emitir o pensamento como de recebê-lo, também é exercida pelos cristais de apatita que existem dentro da nossa pineal. Então, se vocês já perceberam que vocês têm essa faculdade aflorada, bem desenvolvida, têm capacidade, têm certa facilidade para captar pensamentos, então é porque a pineal de vocês veio preparada para isso. É a partir dali que essa capacidade se irradia. Bem, bem, então, de forma sucinta, é isso que ocorre com a mediunidade de cada um de nós. E é muito grande a nossa responsabilidade, porque ela nos foi concedida como instrumento de trabalho, instrumento de evolução individual, coletiva, planetária. E aí a gente se pergunta, pelo menos devia se perguntar, como eu estou usando
usando a minha mediunidade? Com que tipo de espíritos eu estou me afinizando? Eu estou colocando a minha mediunidade à disposição de quem? De espíritos que querem construir algo melhor ou de espíritos que têm interesse em afundar a minha família, o meu círculo social, enfim, interesse em atravancar a evolução planetária. Os espíritos não têm a capacidade de criar em nós o que não existe em nós. O que eles conseguem fazer a partir de uma afinidade fluídica, uma afinidade vibratória. Eu capto o campo eletromagnético dos espíritos com os quais eu tenho afinidade. A minha pineal não capta qualquer campo eletromagnético, senão a nossa vida seria uma loucura. Só imaginem. Agora eu capto um bom, depois eu já capto um outro que não é tão bom assim, depois eu capto outro que está todo envolvido em ódio. A nossa vida seria impossível, seria insuportável. Então não é qualquer campo eletromagnético que a pineal capta. Ela capta o campo eletromagnético dos espíritos com os quais nós estamos afinizados. E essa afinidade energética é estabelecida por quê? Pelo nosso jeito de ser, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelo que eu desejo para o outro, pelo que eu penso quando eu olho para o outro, né? Então, o nosso mundo interno é que determina com que tipo de espíritos eu vou me sintonizar e ocorrerá essa captação do campo eletromagnético. Esses espíritos, sejam os bons, né, os espíritos benevolentes, ou aqueles que não são tão benevolentes assim, tanto uns como outros, não têm a possibilidade, o poder de criar em mim o que ainda não existe. Por um lado, isso é triste, porque espíritos benevolentes, espíritos que já aprenderam a arte de amar, bem que podiam criar em nós essa capacidade de amar também, né? Eu acho que eles gostariam, se eles pudessem fazer isso. Mas não é assim. Cada um de nós é responsável pelas suas conquistas. Cada um de nós tem nas mãos as rédeas sobre a sua vida. Então eles não podem criar em nós o que não existe, mas eles podem potencializar. Eles potencializam o que existe. Então, a minha mágoa, a minha raiva, o meu ressentimento, o meu ódiozinho, será que existe o ódiozinho? Quando eu estou sintonizado com esses espíritos, eles potencializam esses sentimentos. Fazem com que eu fique com mais mágoa, com mais raiva. O meu ódio assuma proporções astronômicas. Eles influenciam no meu dia a dia, me induzem a cometer atitudes de desrespeito em relação ao próximo. Ah, mas comigo isso não acontece, não. Não deve acontecer com os outros, porque comigo não. Será que não? Será que quando nós estamos lá no meio de uma fila astronômica, não bate assim, de vez em quando aquela vontade, vai, fura a fila, vai pelo acostamento, fura pelo acostamento. Usa o celular. Você está dirigindo, mas tudo bem, a tua vida não vale nada, dos outros também não. Usa o celular, fala no celular, manda mensagem. Quem sabe a gente tem sorte e provoca um acidentezinho. Ah, como eu gosto de você, você faz tudo o que eu mando. Eu amo você. Se é que esses espíritos sabem o que é amor, o que eu duvido. Mas, enfim, eles têm grande apreço por nós. Porque, na maioria das vezes, nós fazemos exatamente o que eles querem, o que eles nos induzem. E isto vai sendo potencializado por eles. A notícia boa é que... Já estou encerrando! A notícia boa... Não é que tem um senhor que deixa o ônibus no terreno ali e não quer que ninguém deixe o carro lá. Se alguém tem algum carro que deixou naquele terreno baldio, por favor, vai até ali. Ele não é o dono do terreno, mas ele quer que ele incomoda toda semana. Então, eu vou pedir para ele botar uma placa ali. Como é que as pessoas vão lá adivinhar? Pois é. Então, se alguém deixou lá, por favor. Vamos com educação. Porque ele... Paz e amor. Olha os obsessores, olha a mediunidade, né, à disposição dos bons espíritos. E
notícia é que se eles potencializam as nossas características ainda negativas, eles potencializam também o que nós já temos de bom. Os nossos bons pensamentos, nossas boas intenções também são potencializados por eles. E é assim que nós podemos e devemos colocar a nossa mediunidade à disposição para a criação de um mundo melhor. Quando eu penso, eu gostaria de trabalhar com crianças, puxa, que bom, né? O fato de ter surgido, de ter nascido esse pensamento, esse sentimento, já é algo muito bom. Mas acho que eu não tenho capacidade para isso, né? Não tenho condições. Aí eles aproveitam os bons espíritos com os quais estamos sintonizados, eles vêm e nos incentivam. Vá sim, doe-se. Você tem dentro de si todo um manancial de dons, de potenciais que não estão sendo usados. Vá que você consegue. Ame, doe-se, faça o seu melhor. E então a nossa capacidade de doação, de respeito, de fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem para nós, de amar o outro como a nós mesmos, vai sendo também potencializada pelos bons espíritos com os quais estamos sintonizados e que estão usando a nossa mediunidade para construir saúde, felicidade e harmonia em nós e em todas as criaturas que nos cercam. Então, deixo aqui o convite para que sejamos mais atentos, prestemos mais atenção em nós mesmos, no nosso mundo interior, que lutemos com todas as nossas forças pela manutenção da qualidade desse mundo, para que dessa forma possamos realmente e efetivamente colocar a nossa mediunidade à disposição dos bons espíritos e cumprir a missão para a qual ela foi criada. A nossa mediunidade foi criada, foi construída para edificar, para construir. E isso depende só de nós. Obrigada pela atenção. Boa tarde. Bem, eu costumo fazer um encerramento bem prolongado, mas dado o horário, eu vou ser bem rapidinho. Então vamos novamente fechando os nossos olhos, agradecendo todas essas palavras que a Laís falou. E vamos assumindo a nossa mediunidade, porque quando nós dizemos que a nossa mediunidade é um castigo e procura uma casa espírita, ou até um centro espírita, de umbanda, outras coisas, para retirar dela aquela mediunidade, o que acontece? Por causa do orgulho, da vaidade, porque ela se sente complexo daquilo lá, não quer aquilo lá, aquilo é baixaria, outra coisa parecida. Então o que acontece? Elas vão desencarnar e vão para a fila de reencarnação e voltar como médium novamente, porque foi uma encarnação perdida. Então, se você se sente médium, se alguém falar para você, você tem mediunidade, coloca o orgulho embaixo do pé, assume e viva aquela mediunidade na integridade. Vamos agradecendo aos nossos mentores, aos nossos anjos de guarda, guias espirituais e protetores, a toda a equipe de higienização. Vamos agradecendo ao nosso mentor espiritual, ao mentor da casa, a toda a equipe médica. E vamos agradecendo a Jesus, o nosso mestre amado, e ao Pai da vida por esses momentos de ligação. E vamos pedindo a Ele que abençoe o nosso trabalho e que possamos receber no dia de hoje tudo aquilo que esta casa viemos buscar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. E vamos nos preparando para o nosso passe. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.